Não é segredo que durante a Segunda Guerra Mundial, o mundo se uniu contra as forças nazistas, mas hoje eu irei te revelar um segredo de guerra que ninguém te contou. Por que um grupo de jovens mulheres lutariam em um lugar que já estava dominado pelos nazistas? E por que essas garotas não tinham grande apoio e resolveram ficar, enquanto muitos queriam fugir? Então, assista ao vídeo que eu irei lhe mostrar toda a trajetória dessas jovens guerreiras da vida real. Você já ouviu falar nas caçadoras de nazistas? Um grupo de garotas que seduziam e matavam nazistas e seus aliados durante a Segunda Guerra Mundial. Lindas jovens que lutavam na resistência de seu país. Elas foram consideradas verdadeiras heroínas da pátria, e o desfecho dessa história é emocionante. Mas, antes de iniciarmos essa história, se inscreva no canal e deixe seu like para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Essa história começa em 10 de maio de 1940, durante a Segunda Guerra Mundial, quando os nazistas ocuparam a Holanda. Hanne Schift era uma jovem de 19 anos e as irmãs Truls e Fride Overstreem tinham apenas 16 e 14 anos, quando então os nazistas ocuparam o seu país. Truls e Fride Overstreem nasceram na cidade de Schoten, agora parte de Haarlem, e cresceram sozinhas com a mãe, uma mulher de profundas convicções antifascistas. Embora viessem de família humilde, eles receberam refugiados da Alemanha e Amsterdã, incluindo um casal de judeu, uma mãe e um filho que passaram a viver no sótão de sua casa. A família Overstreem poderia ser considerada uma família ativa em causas humanitárias, mas quando os nazistas invadiram a Holanda, todos os refugiados tiveram que ser transferidos para outros lugares, pois os líderes das comunidades judaicas temiam uma possível incursão policial devido às conhecidas tendências políticas da família Overstreem. Patrulhas alemães iam de casa em casa através de denúncias ou investigações à procura de judeus e inimigos de guerra. Mais tarde, em uma entrevista para uma emissora de TV, Fride afirma: "Todos foram deportados e mortos. Nunca mais tivemos notícia deles. Ainda fico muito emocionada toda vez que falo sobre isso." As duas irmãs e sua amiga Hanne Schift, uma jovem ruiva que abandonou a faculdade de Direito depois de se recusar a jurar lealdade à Alemanha, eram membros preeminentes da resistência. Quando a ocupação alemã começou, as irmãs Overstreem passaram a desempenhar pequenas tarefas para a crescente resistência clandestina. Distribuíam panfletos com frases de motivação e colavam cartazes antinazistas. Naquela época, acreditava-se que a resistência holandesa era uma tarefa masculina em uma guerra de homens. Se as mulheres se envolvessem, provavelmente não fariam nada além de entregar panfletos ou jornais anti-alemães. Mas os esforços das irmãs Overstreem atraíram a atenção do comandante do Conselho da Resistência Clandestino, que as convidou para integrar sua equipe, com a permissão de sua mãe. As irmãs Overstreem eram oficialmente parte de uma célula da resistência composta por 7 pessoas, que cresceu em 1943 com a incorporação de Hanne Schift. Naquele momento, a guerra que tomou a Holanda transformou adolescentes tímidas em mulheres corajosas. As 3 jovens trabalhavam principalmente de forma independente, seguindo instruções do Conselho da Resistência. Assim, Truls, Fride e Hanne foram exceções, 3 adolescentes que pegaram em armas contra os nazistas e os traidores holandeses nos arredores de Amsterdã.
Não era comum que jovens mulheres participassem da resistência armada e principalmente executassem traidores, algo que essas 3 adolescentes faziam, diz a diretora do Museu da Resistência holandês. Pouco tempo depois, o papel delas passou a ser mais ativo, envolvendo ações diretas. O líder da resistência já passava missões mais complexas para que as 3 jovens executassem. Um exemplo foi sabotar a ponte e linhas férreas usada pelos alemães. Mas como sabemos, o destaque maior dessas 3 jovens era caçar e executar nazistas e holandeses traidores, que costumavam ser muito perigosos, pois passavam informações para os nazistas. Segundo o próprio relato de Truls, foi a sua irmã Fride que primeiro atirou e matou alguém. Mesmo em uma guerra, a jovem mantinha o seu lado humano. Ao confrontar o inimigo, ela sabia que ali também era uma vida, mesmo estando do lado oposto. Truls afirma: "Foi trágico e muito difícil, e depois choramos por isso." Mas depois disso, as missões continuaram, e uma delas foi executar uma mulher que, de acordo com a resistência, queria passar o nome de todos os judeus de Haarlem para os serviços de inteligência nazistas. Então, nessa missão, Fride se aproximou da mulher em um parque e pediu seu nome para confirmar sua identidade. Depois que feito isso, Fride atirou. Em outras missões, as jovens atraíam nazistas e traidores holandeses que estavam em tabernas e bares para um agradável passeio no bosque. E antes do primeiro beijo, o seu inimigo já estaria morto, que poderia ser em uma emboscada pelo próprio grupo da resistência e até mesmo pelas próprias jovens. Ninguém sabe ao certo quantos soldados alemães morreram na mão das 3 jovens, mas estima-se que o número seria maior que 150 inimigos, em todas as emboscadas armadas pelo trio. Afinal, ninguém iria desconfiar de uma bela garota com semblante e jeito inofensivo. Era a emboscada perfeita, pois o inimigo não enxergava um possível perigo e ia para a emboscada totalmente desprotegido. Mas nem todas as execuções envolviam emboscadas com flerte. Durante o dia, as jovens faziam ataques rápidos a pequenos grupos ou soldados que estariam sozinhos, eliminando o maior número possível de inimigos e sempre fugindo do local o mais rápido que podiam. Mas como toda história real, nem sempre temos um final desejado. Naquele momento, as 3 jovens já estavam sendo investigadas pela inteligência alemã. Hanne Schiff era uma jovem de cabelos ruivos, e isso facilitou no seu reconhecimento pelos soldados nazistas. E ela foi capturada e executada em 17 de abril de 1945. Apenas 18 dias após sua morte, a Holanda foi liberta dos nazistas. As irmãs Overstreem sobreviveram à guerra e tiveram uma vida longa. Em 1996, elas criaram a Fundação Hanne Schiff para promover o legado de sua amiga, que lutou com honra durante a ocupação nazista. Após a guerra, Truls trabalhou como artista, fazendo pinturas e esculturas inspiradas em seus anos de resistência, e escreveu suas memórias. Ela morreu em 2016. Sua irmã Fride disse em uma entrevista para uma emissora de TV em 2016 que enfrentava os traumas de guerra casando e tendo seus filhos. Ela morreu em 2018. Hanne Schiff se tornou o ícone nacional da resistência das mulheres na Holanda, e os filhos e netos das irmãs Overstreem trabalham e ajudam no legado das 3 jovens que lutaram bravamente contra os nazistas.
E essa foi a história real da Segunda Guerra Mundial que não te contaram. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder o próximo vídeo aqui no Conhecimento Secreto.